Good morning, guys! Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou aqui para gravar a nossa videoaula da semana. Hoje vamos trabalhar com as condicionais, não é isso? Então, vamos ver Unreal Conditionals. Vamos ver hoje, gente, a segunda e a terceira condicional, tá certo? Então, vamos começar com a second. Então, the second conditional, a segunda condicional. Para que a gente usa ela? Vamos ver agora. A segunda condicional é usada para falar sobre situações imaginárias no presente ou no futuro. Então, segunda condicional, sempre é uma situação imaginária, assim como a terceira também, só que a segunda usamos no presente ou no futuro, tá certo? Qual é o tempo adequado para a gente estar usando com a nossa segunda condicional? O Simple Past e o Past Continuous são usados na if cláusula, que a if cláusula, como a gente já viu nas outras aulas, é a nossa condição, tá? E would, might, could são usados na main cláusula, que são a chamada de cláusula principal da frase, né? Pode ser também dita como resultado da minha condição, tá? Então, na if cláusula, vamos recapitular aqui. Usamos o passado simples ou passado contínuo. E na main cláusula, vamos usar os verbos modais, would, might e could, tá certo? Para que a gente usa a segunda condicional, gente? Para falar sobre situações imaginárias no presente ou no futuro, tá? Aqui no slide, nessa parte, bem aqui abaixo, gente, ó, que tá quase sem ver. Diz que é a situação que não é real nessas condicionais, mas são imaginárias. Pronto, então, como já falei para vocês, a segunda e a terceira condicional são condicionais apenas imaginárias. Então, nós temos a seguinte frasezinha aqui, ó. If I had money, I would buy a car. I would buy a car. Então, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Então, eu estou dizendo o quê? Se eu tivesse, olha o passado aí, né? Se eu tivesse, eu compraria um carro, tá? Então, é uma situação imaginária. Então, a pessoa não tem, né? Segundo, ele diz, if they finished their homework, they could play soccer. Né? Então, se eles tivessem terminado a atividade de casa, eles poderiam ir jogar futebol. Não é isso? Então, são apenas situações imaginárias. Vamos agora partir para um ponto interessante e importante, tá? Quando a gente está trabalhando as nossas conditionals. Condição, ela sempre vai vir separada, as duas frases ela vai vir separada por vírgula. Porém, né, quando a if cláusula vem antes da main cláusula, uma vírgula deve ser usada para separar as duas cláusulas. A vírgula não é necessária se por acaso a main cláusula preceder a if cláusula. Como assim? Não entendi foi nada. Pronto, vamos lá. Então, se a primeira parte da frase começar com a condição, né, com if, e aí vem a frase, aí eu coloco a vírgula e depois eu começo, dou terminação à minha frase com a main cláusula, que aí eu vou estar utilizando a vírgula, vou colocar o meu sujeito, vou colocar o verbo modal e segue a frase. Tá bem? Então, sempre que for assim, começar com a if cláusula, vai ter uma vírgula para separar ambas as frases. Example. Primeiro, ele diz o seguinte, ó. If I had a lot of money, então, if I had, certo? A lot of money, vírgula, I would visit friends. I would visit friends. Então, se eu tivesse muito dinheiro, eu visitaria a França. Então, a primeira parte da frase, gente, começa com a condição if.
Então, a primeira frase eu vou colocar vírgula. Logo após, para mim dar continuidade à minha frase, eu vou posicionar a vírgula, vou colocar o sujeito e aí eu termino a minha frase com o verbo modal e todos os complementos, tá certo? Então, se por acaso a minha frase ela não começar... Oh, meu Deus, esse mouse é muito sensível, gente. Se por acaso a minha frase ela não começar com condição, o que é que eu vou fazer? Não preciso posicionar a vírgula. Então, vai começar primeiramente com o resultado para depois vir a condição. Se começar assim, com o resultado para depois vir a condição, então não precisa utilizar a vírgula. E vai ficar I would visit France if I had a lot of money. Tá certo? Não precisa vírgula de jeito nenhum. Ok? Então, lembre, só vou posicionar a vírgula quando a minha frase começar com a if clause. Bem? Vamos ver agora alguns exemplos com a forma negativa. Se por acaso eu quiser negar minha frase, eu vou posicionar a partícula not, né? Posso abreviar ou não abreviar. Coloquei uma frase abreviada, outra frase completa. Primeira, if I did not have homework, I could go to the party. Então, if I didn't, I did not, certo? Se eu não tiver terminado a atividade de casa, eu irei para a festa. Eu não irei, no caso, né? Se eu não terminar a atividade de casa, né? Então, sempre que for negativa, é só para vocês lembrar. Ou uso completo, ou uso abreviada, tá? Na segunda, eu coloquei abreviada. If I didn't have to work, certo? I would go to the mall today. Então, se ele não tivesse que trabalhar, né, ele iria para o shopping hoje, tá bem? Então, lembrem sempre, forma negativa, ou uso completa, ou uso abreviada, você quem sabe, né, da maneira que você se sentir mais à vontade. Observação, gente. Uma observação muito importante, porque nessas condicionais, nós vamos ter o uso do verbo be, né, do verbo to be, ele sofre uma variação quando está relacionado à segunda condicional. Só a segunda condicional, tá bem? Ao invés da gente usar was, né, não sei se o negócio vai sair aqui, porque esse negocinho é muito sensível. Pronto. Ao invés da gente usar o was, né, para I, he, she, it, né, que a gente diz I was, he was, she was, it was. Quando se tratar da segunda condicional, todas as pessoas vão ser usadas com o verbo were, tá? Então, para todas as pessoas, eu vou usar o meu verbozinho were, tá? Então, vamos lá ver o exemplo. If I were rich, I would travel a lot. Então, se eu fosse rico, eu viajaria muito, né? Então, eu viajaria muito. Então, se eu fosse rico. Então, independente aí, gente, de qualquer pessoa, de qualquer pronome pessoal, eu tenho que estar utilizando o verbo were, tá certo? Então, isso é uma observação muito importante dentro da segunda condicional. Let's go! Vamos agora ver a third conditional, a terceira condicional. São usados para falar sobre situações imaginárias no passado. Pronto. Então, a segunda eu uso para falar no presente e futuro. A terceira eu uso para falar no passado, tá? O past perfect e o past perfect contínuos, eles são usados na if cláusula, tá certo? E o would, might, could, mais o have, né? E a forma do particípio passado são usados na main clause, tá certo? Então, vamos imaginar aqui. A if cláusula, que é a condição, ela vai ser usada com o passado perfeito e o passado perfeito contínuos. Já a main cláusula, que é o resultado dessa condição, vai ser usado com os modais would, might, could, sempre com have. E, lembrando aí, o passado particípio dos verbos, tá? Tia, mas qual é o passado particípio dos verbos?
Gente, é aquela tabelazinha dos verbos, a terceira coluna, tá bem? Então, vamos aqui. Vamos ver a formação. Vamos ver aqui a formação. Na formação da terceira condicional, nós vamos ter if plus past perfect plus would have, could have, might have plus past perfect participle. Então, a gente vai ter with mais o passado perfeito mais um dos três modais aí com have mais o passado particípio. Tá bem? Vamos ver exemplos agora com cada um. Ok? Vamos lá. Com o verbo would. O verbo modal would é o mais comum e o mais usado, né, nessa terceira condicional. Tem a seguinte estrutura: if mais o past perfect mais would have mais past participle. Gente, nessas estruturas só vai mudar isso aqui, ó, de um verbo modal para outro, tá? O restante segue tudo igual. Então, ver o exemplo. If my mother had been here, she would have enjoyed this. Então, se minha mãe tivesse estado aqui, ela teria desfrutado disso, né? Então, como ela não está, não pôde desfrutar. Sempre lembrem, quando a gente estiver trabalhando a terceira condicional, ela é voltada para uma questão de arrependimento. Então, por isso que a gente viu no início da apostila, arrependimentos e desejos, não foi? Então, o arrependimento é voltado para a nossa terceira condicional. Então, se minha mãe estivesse aqui, né, estivesse estado aqui, porque a gente vai usar aqui, ó, o passado perfeito, não é isso? Had been. E depois a gente vai estar posicionando os modais necessários de acordo com cada estrutura, tá? E o passado participe dos verbos, ok? Vamos ver o próximo. O verbo could. Então, depois do modal would, ele é o mais usado na terceira condicional. Vamos ver a estrutura, como eu falei para vocês. Só vai mudar aqui, ó, tá? Então, vai ter o if, passado perfeito, could have e o passado particípio. Frase, um exemplo. If you had stayed at home, you could have seen her son. Então, se você tivesse ficado em casa, você poderia ter visto o filho dela, né? Então, não ficou em casa, não viu. Então, aqui, ó, nós temos aqui, né, o nosso passado perfeito e logo após a gente tem o nosso modal, não é isso? Então, gente, lembrem sempre do uso da vírgula, tá? Para separar as frases. E com o verbo might. O verbo might, gente, é o mais difícil da gente encontrar aí na terceira condicional e tem a seguinte estrutura, do mesmo modo das demais, só vai mudar a parte do verbo modal na estrutura, tá? O exemplo fica: If I had gone to Hollywood, I might have met a film star. Então, se eu tivesse ido a Hollywood, né? Então não fui. Se eu tivesse ido a Hollywood, eu poderia ter conhecido uma estrela de cinema. Então, ele se arrependeu por não ter ido, não é isso? Então, lembre sempre, passado perfeito e o verbo modal aí, concordando com a frase, tá bem? Então, vamos agora ver a atividade, não é isso? Para a gente estar praticando aí. Number 1. Escolha a opção para a segunda condicional. If I more money, I would travel around the world. E aí, qual seria a minha opção correta? Letra A seria have. If I have. Sim ou não? Não, porque está no presente, né? Letra B. If I had. Vamos ver as demais. Letra C. Would have. Seria would have? Não, porque eu não posso começar, né, a condição já utilizando o meu verbo modal would. Não é isso? Letra D, da mesma maneira. Eu também não posso começar
utilizando aí com will, não é isso? Então, a alternativa correta, letra B, if I had, tá? Que indica passado. Number 2, completa a sentença com as terceiras condicionais. Então, na frase nós temos if the weather, tracinho, better, we, tracinho, the sea. Então, primeira ou segunda opção? Isso, a minha primeira opção, porque eu não poderia começar a minha frase com essa segunda parte, porque ela tem would have been. Eu não posso, porque se o início da minha frase começa com a condição if, então não posso estar utilizando would have been, né? Então eu vou começar com if the weather had been, para depois eu posicionar, logo após o meu sujeito, na segunda parte da frase, eu posicionar o meu verbo modal, tá? Então, letra A, primeira opção. Letra B, they, tracinho, ahead if the shops, tracinho, open. Então, qual das duas opções? Segunda, né? Essa letra B, vocês podem ver que a frase ela começou com a main clause. Ela começou com o resultado da minha condição. Então, se ela começou com o resultado da minha condição, já vi ali ó, que não tem a vírgula, né? Então, se começou com o meu resultado, vou estar colocando would have, tá certo? Então, na letra B, a segunda opção. Atividades de casa, as homework. Vocês vão estar respondendo as páginas 24 a 26, tá certo? Que é relacionado ao assunto que a gente viu hoje, tá bem? E vou ficando por aqui. Thank you very much to watch for a class today. Goodbye. Have a nice day.